Olá, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco. Estamos aqui reunidos mais uma vez para o nosso estudo do livro Ceifa de Luz, organizado pelo NEP Gesiel. Eu me chamo Elisângela Lima, falo da cidade de Fortaleza, no Ceará. E hoje a nossa reflexão será sobre o capítulo 42, que tem como título No Trato Comum. Emmanuel vai trazer algumas reflexões interessantes sobre a forma como nós nos relacionamos no cotidiano com os companheiros. Logo no início, ele traz o versículo que está na Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 15, que diz assim: Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Reflexão profunda que nos convida a pensar que tipo de sentimento ou que tipo de memória estamos guardando em nossa alma, em nossa mente, em nosso coração. Então ele inicia dizendo assim: é razoável estejamos sempre cautelosos, a fim de não estendermos o mal ao caminho alheio. Os outros colhem os frutos de nossas ações e oferecem-nos de volta as reações consequentes. Então, chama a atenção logo de início para uma reflexão básica nossa do cotidiano, né? A questão da ação e da reação. As pessoas reagem conosco da maneira como geralmente nós nos portamos. Então, daí a necessidade da vigilância, a necessidade de estarmos atentos na maneira como nós procedemos nessas relações do dia a dia. Segue o benfeitor. Daí, o cuidado instintivo em não ferirmos a própria consciência, seja policiando atitudes ou selecionando palavras, para que vivamos em paz à frente dos semelhantes, assegurando tranquilidade a nós mesmos. É medida profilática aqui que ele coloca, no sentido de pensarmos que estamos ali reunindo junto a nossa alma, a nossa consciência, como ele vai dizer aqui. E nos convida a pensar que à medida em que nós tratamos os outros, à medida em que nós vamos escolhendo essas atitudes, essas palavras, isso pode ferir a nossa consciência. É algo bem interessante que muitas vezes no cotidiano nós esquecemos, não atentamos, no sentido de pensarmos que antes de ir até o outro, já criamos em nós mesmos um ambiente que emana vibrações, emana sentimentos, e que a depender da escolha dessas vibrações, desses sentimentos que estamos ali organizando, podemos ferir o nosso corpo, a nossa alma, no sentido de que vamos ali somatizando tudo aquilo que estamos direcionando para o outro. Ele chama atenção em relação à questão da paz, quando diz para que vivamos em paz. Que paz é essa que o benfeitor Emmanuel está aqui nos convidando a pensar? Essa paz tem uma relação com a questão da paz interior, da paz íntima, da tranquilidade, da consciência tranquila, no sentido desse equilíbrio necessário que a gente precisa ter para ter uma vida sã, uma mente sã, para ter uma vida coerente com os princípios que postulamos em relação à doutrina espírita e ao pensamento de Jesus, à filosofia de Jesus. Então essa paz ela tem a ver com esse equilíbrio interior, com essa tranquilidade. A paz tem um conceito muito amplo, mas aqui ele chama atenção para esse estado mental de tranquilidade consigo mesmo. Em muitas circunstâncias, contudo, não nos imunizamos contra os agentes tóxicos da queixa. Superestimamos nossos problemas,
supomos nossas dores maiores e mais complexas que as dos vizinhos e, amimalhando o próprio egoísmo, cultivamos indesejável raiz de amargura no solo do coração. Veja que, realizando a leitura, a sensação que temos é que é uma escala aqui que ele está propondo, né? Primeiro, nós adotamos a invigilância, adotamos a queixa, depois acrescentamos aos nossos problemas, às nossas dores, uma visão maior do que elas realmente possuem, esquecendo de que o outro também enfrenta desafios, o outro também carrega seus fardos. Então, valorizando aí o egoísmo, não é? E, posteriormente, esses padrões de queixa, esses padrões de egoísmo, esses padrões de superexcitação dos nossos problemas vão criar uma raiz de amargura no solo do nosso coração. É interessante pensarmos sobre isso. Quantos companheiros nossos ou nós mesmos carregamos amarguras que muitas vezes se tornam hábitos, se tornam uma forma de ver o mundo. Com o tempo, esses companheiros ou nós mesmos acabamos por nem perceber mais qual foi a origem dessa amargura, já que se tornou um hábito para as nossas vidas. Então é importante que nós cuidemos para que esse solo do coração, como diz aqui Emmanuel, possa estar bem cuidado, bem arado, com bons sentimentos, bons pensamentos. Esse é o nosso grande desafio, o da vigilância contínua, para não permitir que esses sentimentos criem raízes profundas e que possam aí desestruturar ou até mesmo destruir o nosso percurso. Daí brotam espinheiros mentais, olha a expressão que ele usa, é bem interessante, né? Espinheiros mentais, suscetíveis de golpear quantos retenham conosco na atividade cotidiana, envenenando-lhes a vida. E nesses tempos em que nós estamos atravessando, de tantos desafios, de tantas situações que nos convidam a ter mais paciência, a ter mais serenidade, sejam situações individuais ou coletivas, é importante frisar essa reflexão que o benfeitor nos traz, né? Esse alerta no sentido de que nós não podemos deixar que esse percurso que nós falamos anteriormente, que nos parece uma escala, não é? Uma escala onde nós vamos percorrendo andares, cheguem até esse ponto dos espinheiros mentais, porque vamos ali amargurar a nossa vida e a vida de todos aqueles que nos rodeiam com as nossas feridas, que muitas vezes são injustificáveis. E se aprofundarmos a reflexão e o pensamento no que nos ensina o Espiritismo, veremos que nenhuma dor que nos acontece, nenhum mal que nos ocorre é por acaso. O Evangelho segundo o Espiritismo tem uma nota que nos diz: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Então, que possamos repensar sobre isso, na forma como nós estamos lidando com esses desafios cotidianos, né? Quantas sugestões infelizes teremos coagulado no cérebro dos entes amados, predispondo-os à enfermidade ou à delinquência com as nossas frases irrefletidas. Quantos gestos lamentáveis terão vindo à luz, arrancados da sombra por nossas observações vinagrosas. Uma vez, mediante ou diante desse estado mental, em que Emmanuel vai dizer, brotando espinheiros, será que nós não estamos ali semeando essa amargura, essa discórdia, essas observações menos felizes junto aos companheiros, muitas vezes sem nem meditarmos naquilo que estamos oferecendo ao outro e como é que o outro vai receber essas palavras, esses julgamentos, essas reflexões. Emmanuel vai nos elucidar aqui que muitas vezes
essas sugestões infelizes, elas podem ocasionar tanto a enfermidade quanto a delinquência. Então a nossa responsabilidade é muito grande. Precatemo-nos contra semelhantes calamidades que se nos instalam nas tarefas do dia a dia quase sempre, sem que venhamos a perceber. Esqueçamos ofensas, discórdias, angústias e trevas, para que a raiz da amargura não encontre clima propício no campo em que atuamos. Então, a receita do perdão, a receita contínua do perdão e do autoconhecimento, da meditação nos porquês dos nossos sentimentos, é medida segura para todas as horas, né? Então, para que nós não estejamos aqui plantando a amargura, semeando a discórdia, é importante que esqueçamos as ofensas, esqueçamos as angústias, e é um exercício. Na nossa condição evolutiva, muitos de nós ainda vibram nessa frequência da mágoa, do ressentimento, muitas vezes por ter o egoísmo e o orgulho ainda muito acentuados, muitas vezes ainda por nos acharmos superiores aos companheiros, termos em alta conta, questionamos, né? Como fui ofendido dessa forma, como alguém questiona a minha honra. Então é importante abrirmos mão desse orgulho e desse egoísmo para que sejamos felizes. E aí, recordando a trajetória do nosso querido benfeitor Emmanuel, vamos ali lembrar no livro Há 2000 Anos, quando ele encontra saúde de horas ali naquela circunstância infeliz, onde ele acaba tendo uma atitude impensada, acaba tendo ali uma atitude sem raciocinar nas consequências, quando ele e Lívia vão fazendo aquele percurso e ele é agredido, a sua carruagem é ali apedrejada, então ele acaba por não conseguir superar aquela situação de André, de Georas e Saúde de Georas, e aquela situação que podia ter sido resolvida com um simples perdão por um jovem que estava ali fazendo um protesto irrefletido mediante a libertação do povo judeu, se torna um problema maior na vida dele, culminando ali no sequestro do filho. E aquilo vai ter consequências durante a vida inteira desses personagens. Então, um simples momento onde ele podia ter usado do perdão fez com que ele acarretasse inúmeros problemas, dentre outros, que aquela encarnação não tão feliz do nosso benfeitor como Públio Lentulus vai nos ensinar através da sua mão generosa, ali, expondo a si mesmo, no sentido de nos alertar e também de se redimir enquanto espírito, o quanto nós necessitamos abrir mão desse orgulho e desse egoísmo, que é a nossa chaga, a chaga moral da humanidade, né? Então, que façamos essas meditações e esse esforço, porque estamos todos nesse caminho. Nenhum de nós está na condição ainda, em maioria, há exceções, mas em maioria estamos aí na condição de aprendizes do Evangelho, aprendizes das lições de amor. Então, que façamos essa meditação, que esqueçamos as ofensas, as discórdias, as angústias, para que a raiz da amargura não esteja em nossa alma. Todos necessitamos de felicidade e paz. Entretanto, felicidade e paz solicitam amor e renovação, tanto quanto o progresso e a vida pedem trabalho harmonioso e bênção de sol. Tudo começa com a nossa mudança. Quem não deseja a felicidade e a paz? Tudo começa com o amor, com a renovação, com o trabalho, com a oração.
uma linda mensagem, meus irmãos, e que nos convidam a inúmeras reflexões e a mudarmos a nossa trajetória que estamos fazendo dessas lições do Cristo, que estamos fazendo do nosso coração. Fica essa reflexão para vocês que também guardam em minha alma e que Jesus possa conservar-nos no caminho do bem, no caminho da paz, para que sejamos felizes e para que sejamos semeadores, não da amargura, mas da esperança e da alegria. Que Jesus nos abençoe e até uma outra oportunidade. Muita paz a todos.